Já falei isso aqui antes, mas eu vou falar novamente. Jair Messias Bolsonaro disse que a direita saiu vitoriosa e a esquerda derrotada nessas eleições de 2024. E eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Já falei isso antes aqui, eu torno a falar novamente, não é bem assim. Mas antes que eu entre nas pautas de hoje, tem muita matéria interessante, muita matéria boa, vou pedir para você para vir fazer parte do nosso canal. Você que é de direita, conservador, que gosta das pautas de direita, venha fazer parte do canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho das notificações para receber os nossos vídeos aí. Afinal de contas, o YouTube entende que quando você faz isso, ele entende que o canal é relevante e vai entregar para mais pessoas e o nosso canal vai crescer. Mas vamos direto aqui agora para a matéria, né? O sucesso, o sucesso nas eleições pressiona a Kassab sobre o apoio ao governo Lula em 2026. Vamos falar sobre isso aqui, tá? O que que acontece? A gente sabe, como eu disse para vocês, Jair Messias Bolsonaro disse que a direita saiu vitoriosa e que a esquerda ela saiu derrotada, saiu abatida dessas eleições de 2024. Eu concordo sim que a esquerda saiu abatida e derrotada, mas que a direita saiu vitoriosa, nem tanto assim. Até porque quem saiu vitorioso foi o partido dos partidos centrão, principalmente esse aqui, que é do Kassab, ó. A matéria é do Gazeta do Povo, deixando aqui para vocês, tá? Citando a fonte. O PSD, partido comandado nacionalmente por Gilberto Kassab, se consolidou após o segundo turno deste domingo, 27, como o maior vencedor da disputa municipal, levando 887 prefeituras. Isso fará com que a sigla sofra maior assédio de governistas por apoio político ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição em 2026. Mas o fortalecimento do PSD também pressiona a Kassab a tomar um caminho mais independente do governo do PT. Esse cenário foi provocado não apenas pelo avanço do PSD sobre as prefeituras, mas especialmente pelo desempenho abaixo do esperado do PT nas eleições municipais deste ano. O PT de Lula vai comandar apenas 252 cidades, sendo apenas uma capital, Fortaleza. Eu diria que o PT é o campeão nacional nas eleições presidenciais, mas desde 2016 entrou no Z4 das eleições municipais. Não saiu ainda dessa posição de fim de tabela, disse o ministro Alexandre Padilha, das Relações Internacionais, após um encontro com Lula nesta segunda-feira, 28, no Palácio da Alvorada. Nos últimos cálculos dos governistas, o partido de Kassab deve ser principal beneficiado pelos acenos de Lula na sua busca por governabilidade e na tentativa de viabilizar sua eleição. Hoje o PSD conta com 3 ministros na esplanada: Alexandre Silveira, Minas e Energia, Carlos Fávaro, Agricultura, e André Paula, da Pesca. O partido pode até ampliar esse espaço em uma possível reforma ministerial no ano que vem. O que acontece? A gente sempre fala que existem políticos profissionais. E o Kassab é um político profissional. Eu já disse aqui também que o Michel Temer é um político profissional. Eles estavam ali por trás dos bastidores, não aparecendo tanto. Todo mundo pensava que o Kassab tinha morrido. Morrido em linguagem figurada, tipo assim, não estava mais no cenário político. Muito pelo contrário, ele estava sim articulando muito bem. E hoje, com toda essa situação que veio à tona, Pablo Marçal ali mostrando que está fechado com o Tarcísio, o Kassab tem as secretarias no Estado. A gente vê que tem os 3 ministérios aqui no governo federal, então quer dizer que o diálogo com o Kassab, o PSD com o governo, é um diálogo muito bom. Mas a gente percebe também, né, vendo essa matéria, a gente analisando vários fatos aqui, a gente percebe também que o Kassab ele saiu muito fortalecido. Essa parceria com o Kassab e o Tarcísio Nunes
trouxe novos ares para o Kassab. O Kassab entendeu o seguinte: poxa, eu vou ficar aqui mendigando o pão ao PT, que está morrendo, a esquerda está caindo, vamos fortalecer o Centrão e vamos lançar o nosso próprio candidato aqui, que está em parceria com a gente, que é o Tarcísio, né? Denis, mas você está falando que o Tarcísio é centrão? Provavelmente ele é muito mais centrão do que direita, né? Então a gente já vê os posicionamentos do Tarcísio nessa eleição de 2024. A gente vê que Tarcísio não é tão direita assim quanto todo mundo pensava. Denis, mas ele é um mau candidato? Não, gosto muito do Tarcísio. Tarcísio é um cara bem posicionado, foi um ótimo ministro, né, da infraestrutura, e o cara é um bom político. Eu posso dizer para você que é um político profissional. E eu não sei se o Lula vai conseguir converter o Kassab agora para o lado dele, já sabendo que 2026 a grande possibilidade do Jair Messias Bolsonaro não vir e o Tarcísio ser o candidato à presidência do Kassab, com aval até mesmo do Jair Messias Bolsonaro. E a outra matéria que eu quero deixar para vocês aqui, tá? É essa aqui, do Vista Pátria. Sem Bolsonaro, Nunes defende Tarcísio à presidência e se vê como ministro, né? Então, vou colocar alguns comentáriozinhos aqui para vocês aqui verem, tá? O plano é esse. Amigo do meu pai. Amigo do meu pai. Tarcísio não vota. KKK. Cai nessa onda aí, vai Tarcísio, KKK. Depois que se queimar, já era. O que acontece? A gente sabe que essa união ali em São Paulo é praticamente um país com poder de fogo de um país, né? Então a gente vê ali São Paulo hoje bem fechado, unido ali a secretaria do Kassab, o maior partido hoje que elegeu mais prefeitos, tem senadores, é um partido gigante hoje, o PSD. E os três estão fechados ali, junto com o MDB, que era o segundo, né, em média o terceiro mais forte algumas décadas atrás, né, que era o PMDB, vinha primeiro o PT, segundo o PSDB, que sempre comandou São Paulo, que perdeu toda a força, não tem força mais, foi um fiasco o PSDB nessas eleições de 2024, primeiramente ali o Datena em São Paulo, foi um tiro no pé e acabou de matar realmente agora o PSDB. E o MDB, com a estratégia do Temer, cresceu muito. Hoje é um partido gigante também, o MDB. Então, você vê aí que a estrutura de hoje do Tarcísio, Kassab, Temer, Nunes é uma estrutura gigantesca que hoje sim consegue andar sem o apoio do governo federal, sem o apoio do Lula. E o Lula enfraqueceu bastante. O que eles vão fazer agora, acredito que vai acontecer, vão fazer de tudo para que o governo do PT enfraqueça cada vez mais. Eu acredito que vai acontecer isso aí. O governo do PT vai enfraquecer cada vez mais e a gente sabe que o governo aqui de São Paulo, articulado com a Prefeitura de São Paulo, junto com o PSD, vem mais forte ainda para 2026. Será dessa vez, se Jair Bolsonaro não vir, ainda vem mais forte ainda o Tarcísio, que vai estar fechado com o Bolsonaro. Pode se levantar alguns outros, sim, Caiado, Pablo Marçal, mas vem com uma força política menor, porque não são os, vamos dizer assim, as pessoas que estão fortes no sistema, né? Então a gente percebe que vai dar ali Tarcísio com certeza. Pablo Marçal pode se levantar, mas não é um profissional da política como o Tarcísio. O Tarcísio, Kassab, Temer e Nunes já se tornaram profissionais da política. Até mesmo você pode ver que isso foi uma prova que Nunes não tem nenhum carisma, não tem um poder político, eloquência, carisma, nada disso, mas com o profissionalismo da política brasileira nos dias de hoje, conseguiu ser eleito
deixando o Boulos, que é um cara profissional também já há muito tempo aí na política, com quase 20% atrás dele. Então a gente percebe que a política profissional ainda tem surtido bastante efeito. Vou colocar uma outra matéria para vocês aqui agora, né? Bolsonaro diz que a direita, sem sua participação, é uma utopia, né? O que acontece? O Jair Messias Bolsonaro ainda tem muita dificuldade em reconhecer que ele foi derrotado pelo sistema, né? Por Lula e todo o sistema, aquela questão da descondenação e tudo ali. Ele ainda tem muita dificuldade com isso. Ele tem dificuldade em deixar esse amor ainda pela presidência. O sonho dele é se tornar elegível novamente. Mas a gente observa que o mito, né, o nosso Jair Messias Bolsonaro, está com um imbróglio muito grande aí. Porque agora tem o STF, tem o governo Lula, toda a esquerda que não quer ele de volta, e a gente percebe que vem crescendo um movimento aí que não quer o Jair Messias Bolsonaro. O cara que já foi levantado a bola para ele para ser o presidente da República, e o Nunes ainda fala que ainda quer ser o ministro, né? Que tem intenção de ser ministro do Tarcísio. Já o Kassab assumindo um governo, possivelmente aí, vai ser muito difícil deles retornarem essa questão do Jair Messias Bolsonaro voltar ao governo. Nessa terça-feira, o Jair Messias Bolsonaro falou sobre a possibilidade de um movimento de direita sem sua participação e chamou de possibilidade de utopia. De acordo com o ex-presidente, tentativas semelhantes não deram certo no passado. Assim, na realidade, hoje, um movimento sem Jair Messias Bolsonaro vai ser um pouco complicado. Até porque eu quero comentar algo aqui que eu não comentei nos editoriais passados, né? O Nunes, assim que ele foi eleito, assim que foi consolidada a Prefeitura de São Paulo, por ele se manter ali no poder como reeleito a prefeito de São Paulo, ele teceu elogios ao Tarcísio, ele foi extremamente voltado ao Tarcísio e ignorou o Jair Messias Bolsonaro. Para mim, é um cara ingrato, é um cara que não tem gratidão por nada. Porque o Jair Messias Bolsonaro não entrou de pé ali, com os pés dentro da candidatura dele. Só que é o seguinte, ele tem que entender o seguinte, se Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro volta-se contra ele e dá apoio a Pablo Marçal, acabou. Não tinha Nunes na prefeitura, não tinha Tarcísio, não tinha ninguém que fazia o Nunes ir para o segundo turno. Nunca. Jair Messias Bolsonaro foi rejeitado agora por Nunes e nem é citado. O Nunes fala em um cenário sem Jair Messias Bolsonaro. Essa é a grande realidade. A gente percebe isso aí, um cenário sem Jair Messias Bolsonaro. Eu quero trazer para vocês o último assunto de hoje. Olha só, o que acontece no cenário brasileiro. A matéria que também aqui do Vista Pátria, deixando para vocês, citando a fonte, José Dirceu comemora a anulação de suas condenações. Então a gente observa o seguinte, que o Brasil que nós vivemos é um Brasil assim, surreal, não dá para acreditar nessas coisas, né? Todos os crimes, tudo aquilo que foi provado, o Gilmar Mendes foi lá e passou por cima, destruindo tudo. Enquanto a anistia, o próprio Lira aí já disse que não vai colocar em pauta agora não, que vai deixar para o futuro. Então a gente percebe o que acontece no Brasil, são essas coisas. Os ministros que absolvem seus parceiros, seus colegas, e quando tem gente realmente ali, pai de família, mãe de família, pessoas humildes, que não cometeram crime algum, estão lá presos, e enquanto esses camaradas aí de colarinho branco estão sendo soltos. Então esse foi o editorial de hoje, uma análise política, falando também aqui sobre o cenário político para 2026. Provavelmente Jair Messias Bolsonaro não vai estar fora do cenário, mas vai estar aí apoiando o candidato
supostamente da direita, que é o... Sabe quem? Pois é, o Tarcísio. Aí vem o Tarcísio, o Nunes como ministro, o Kassab como governo do estado de São Paulo e o Jair Messias Bolsonaro como um conselheiro da direita. É isso que vai acontecer se não mudar totalmente o cenário político até 2026. Forte abraço e até o próximo editorial. Não se esqueça, tá? Você que ficou até o final e não se inscreveu, que às vezes você assiste e não se inscreve. Se inscreve no canal, compartilha bastante nos grupos e comenta, deixe seu comentário também. Forte abraço e até o próximo editorial.